Senhor, no nome de Jesus, nós damos início, Senhor, a este estudo nessa noite, este culto de oração e de estudo da Tua Palavra. Senhor, eu quero que nessa noite, ó Pai, ou nesse dia que essa pessoa esteja ouvindo esta mensagem, ela seja tocada pela Tua presença, ela seja despertada pelo Senhor para viver, ó Deus, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe aqueles filhos, Senhor, que haviam se afastado da Tua presença, aqueles que estavam vivendo, Senhor, como filhos pródigos, ó Deus, mas que eles possam retornar, Senhor, à Tua presença, e assim como aquele filho pródigo retornou à casa do seu pai, eles possam voltar e possam encontrar, Senhor, o Senhor de braços abertos para recebê-los. Ó Deus, em nome de Jesus, que enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, o Teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, na mente, no coração de cada um dos Teus filhos. E aquilo que nós não conseguimos, Senhor, expressar com palavras aqui através dessa mídia social, que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, despertar o conhecimento, a sabedoria, a virtude, ó Deus, no coração e na vida desta pessoa nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Santo
Leamos a palavra de Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 46, a seguir diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Neste capítulo, ou nestes versículos que nós lemos, nós vemos a perspectiva de relacionamento que Cristo almeja ter conosco, neste aspecto de família, como nós prometemos falar nesse dia. Na aula passada, nós falamos sobre o primeiro nível de relacionamento que uma pessoa pode ter com Deus, que é no sentido de ser servo ou escravo, como os relatos das Sagradas Escrituras nos seus originais. Então, como combinado, hoje nós vamos tratar do segundo nível de relacionamento que alguém pode ter com Deus, e vemos aqui nesse texto que nós lemos que é um propósito de Deus, é uma vontade de Deus, como falei na lição passada. Glórias a Deus que este desejo de relacionamento, ele não parte da vontade exclusiva humana, mas sem dúvida nenhuma, o principal interessado neste relacionamento é o nosso Deus. Então nós vemos aqui a demonstração de Jesus nesse interesse de relacionamento mais profundo que alguém possa ter e que ele deseja que o ser humano tenha com ele, tenha com Deus. Nesse aspecto de relacionamento que nós vamos falar hoje, sobre o aspecto de relacionamento de família, precisamos ressaltar algumas coisas importantes, e a maior dela é que Deus, ele é nosso Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui no versículo de número 50. No versículo de número 50. Qualquer que fizer a vontade do Pai que está no céu. Está falando desse relacionamento que nós precisamos ter e que Deus almeja ter conosco, que é em nós nos tornarmos sendo seus filhos. Mas alguém pode, por falta de conhecimento da palavra de Deus, dizer: mas todos nós somos filhos de Deus. Segundo as Sagradas Escrituras, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele, nada do que existe existiria. Então, todos são criaturas de Deus, ou seja, foram criados pelo próprio Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que para se tornar filho, é preciso crer no unigênito Filho de Deus que foi enviado. Jesus diz assim, aquele que crê, isso a palavra de Deus se refere, aquele que crê, foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E Jesus está aqui no capítulo 12, no versículo 50, dizendo aqui, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão. Então, para ser um filho de Deus, primeiro precisa fazer
a vontade de Deus. Então é preciso ter um relacionamento com Deus para que Ele seja realmente nosso Pai e para que realmente nós também sejamos seus filhos. Pode ver que quando os escribas ou os fariseus ou os principais sacerdotes confrontavam com Jesus, dizendo: olha, nós somos filhos de Abraão. Aí ele diz assim: olha, Deus pode ressuscitar até dessas pedras, Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. Mas vocês, na verdade, vocês obedecem à voz do vosso pai, que nunca se firmou na verdade. Então Jesus dizia para eles, porque devido à mentira que eles estavam vivendo, que o pai deles era outro, não era Deus. Então, para ser filho, Jesus deixa claro aqui que é preciso a obediência. Então, neste aspecto, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é que Deus, ele é Pai. E o Pai, como todos nós sabemos, precisamos, assim como respeitamos o nosso Pai terreno e ainda de uma forma maior, precisamos respeitar a Deus, respeitar os seus conselhos. E se nós nos tornarmos rebeldes, filhos rebeldes, por certo é que seremos corrigidos por Ele, porque Ele nos ama, e Ele mesmo diz na sua palavra que Ele corrige ou Ele castiga aquele que Ele ama. Então muita gente está vivendo debaixo de uma correção de Deus, não é porque não são filhos, é porque estão em desobediência aos conselhos, às ordenanças, aos mandamentos de Deus, e por essa razão estão passando por correção para que possam seguir o caminho da obediência e honrar Deus como Pai. E nesse aspecto de Deus como Pai, nós vemos a primeira, Jesus ensinando ali na oração, dizendo no capítulo 6 de Mateus, também nos orientando a começar a nossa oração dizendo: Pai nosso que estais no céu. Então esse é um desejo de Deus, ter este relacionamento conosco. E Deus como Pai, Ele, assim como sendo Senhor também da nossa vida, como retratamos na aula anterior, porque tem gente que tem esse relacionamento ou quer ter este relacionamento com Deus, mas ele não entende que esse Senhor, que é o dono da nossa vida, ele não é um Senhor carrasco como aqueles que existiam ou existem até hoje, onde eles têm o prazer, onde eles têm a alegria de castigar os seus servos ou de colocar em risco os seus servos para que os seus servos façam os seus caprichos. Então Deus, ele não é esse tipo de Senhor. Então quando você tiver um relacionamento com Deus, tanto no sentido de Senhor como no sentido de Pai, você precisa entender que Ele é Senhor, Ele é soberano, porém Ele é também um Deus misericordioso, amoroso e que está disposto, se houver da sua parte arrependimento, em perdoar o seu pecado, seja ele qual for. Se houver em você um arrependimento verdadeiro, se houver em você um arrependimento sincero, ele está disposto a te perdoar, a te abraçar e te receber como servo na sua presença. Então, quando você tiver alcançado ou quiser alcançar esse nível de relacionamento com Deus, tenha em mente não esse Senhor carrasco, esse Senhor malvado, esse Senhor que irá destruir a sua vida, mas pelo contrário, tenha em sua mente um Senhor que o desejo dele é que você não peque. A vontade dele é que você seja perfeito, que você seja santo. Mas quando você não conseguir, mesmo que se esforçando,
você não conseguir essa santidade que ele deseja, se você se arrepender do pecado cometido, do erro cometido, ele estará de braços abertos para te receber e perdoar o seu pecado e lhe ajudar na sua fraqueza. Então, para se ter um relacionamento com Deus, é preciso entender algumas coisas, sabendo que Deus, ele é justiça, mas ele é amor também. Ele é amor, mas ele é justiça. Então, não porque ele nos ama, nós também devemos manter uma vida de pecado como se não fôssemos por ele corrigido um dia, porque um dia teremos que prestar conta diante dele de tudo aquilo que nós fazemos. E no aspecto de Deus como Pai, ou neste relacionamento que nós precisamos, queremos e que é uma vontade de Deus que nós tenhamos com ele também como família, ele é um Pai amoroso. Leia capítulo 7. Leiamos capítulo 7 do mesmo Evangelho de Mateus. Capítulo 7, versículo 11. Diz assim: se vós, pois... Vou ler a partir do versículo 7. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, e buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre, ao que... versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, nesse texto que nós lemos aqui do capítulo 7, do versículo 7 em diante, até o versículo 11, 12, retrata Deus. Jesus está ali retratando Deus como um pai amoroso. E Jesus diz assim: olha, qual de vocês, sendo mal como vocês são, porque a natureza do ser humano é má, qual de vocês, sendo mal como vocês são, o vosso filho pedindo um pão, vocês dará uma pedra? O vosso filho pedindo um peixe, vocês darão uma serpente? Então, certo é que a resposta é que nenhum de nós faríamos isso. Se nosso filho pedir pão, por certo é que nós vamos batalhar para que os nossos filhos tenham o pão que desejam, que precisam. Se os nossos filhos pedirem peixe também, da mesma forma, jamais nós pegaríamos uma serpente e daríamos para os nossos filhos. E isso nós sendo maus, a nossa natureza sendo mal. E aí Jesus está dizendo: muito menos o vosso Pai, que está no céu, deixaria de dar o bem que vocês precisam para lhe dar o mal. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, precisamos entender isso, que o Pai, ele é um Pai amoroso, e ele deseja, segundo a carta de Tiago, o desejo de Deus é que nós possamos ir bem em todas as coisas. Então, esse é o desejo de Deus, que nós possamos ir bem em todas as coisas. Aí você pode perguntar: mas pastor, por que é que nós, então, não vamos bem em todas as áreas da nossa vida? Nós sofremos em muitas áreas da nossa vida, porque nós somos, muitas das vezes, filhos desobedientes aos conselhos, às leis, às diretrizes que Deus nos dá. Então, nós focamos num pensamento nosso, num desejo do nosso coração, e achamos que aquilo é bom para a nossa vida, que aquilo é justo, que aquilo é bacana para a nossa vida, e fixamos naquilo, e quando Deus não dá aquilo que nós queremos, nós achamos que Deus ele não é bom porque não deu o que nós queríamos. Pelo contrário, Deus é maravilhoso porque ele não deu aquilo que nós queríamos, mas ele deu aquilo que nós necessitamos. Então não é porque Deus é um pai amoroso que ele vai dar tudo aquilo que eu quero. Pelo contrário, ele não vai dar tudo aquilo que eu quero.
Ele vai dar tudo aquilo que eu necessito. Até dentro da psicologia tem um pensamento muito forte que o pai que ele dá tudo o que o filho quer, ele faz com que esse filho seja muito frouxo, muito relaxado, muito fraco. E Deus, ele não quer que nós sejamos fracos, que nós sejamos medrosos, que nós sejamos covardes. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos. E para isso ele trabalha conosco como um pai amoroso, que quer o nosso bem e que quer nos fazer fortes, nos fazer firmes. Então, por essa razão, ele não dá tudo aquilo que nós queremos. Até porque existe muitas coisas que nós queremos que num futuro talvez muito próximo nós vamos ver que se Deus tivesse nos dado, aquilo seria o nosso mal e não o nosso bem. Segundo ponto que eu quero refletir com os irmãos, Deus, ele é um pai protetor. Ele é um pai protetor. Veja Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo de número 29. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 29, diz assim. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valei vós do que muitos, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa isso que nós ouvimos da parte do nosso Deus aqui. Jesus está dizendo aqui nesse texto, olha, um passarinho, você pode pegar um passarinho aí e vender ele, mas nenhum deles perecerão, morrerão sem o consentimento do Pai. E daí no versículo seguinte, no versículo 30, versículo 31, Jesus diz assim, olha, não temais, pois mais o valor de vocês é muito maior do que de um passarinho. Então, se Deus ele não permite um passarinho cair, um passarinho morrer, sem a sua, não morre sem a sua permissão, então nada vai acontecer conosco sem a permissão de Deus. E Deus, como Pai, ele é o nosso protetor. Protetor. Então, descanse o teu coração, porque nenhum mal, nada acontecerá com você, nada acontecerá com você, se Deus não permitir que aconteça. E se Deus permitir que aconteça, é porque ele tem um plano melhor e maior para a tua vida. Então você que tem um relacionamento com Deus, eu estou falando de quem tem relacionamento com Deus, de quem tem uma vida com Deus. Observamos lá no começo, Jesus está dizendo, aquele que obedece é meus irmãos. Conseguinte, é filho do meu Pai, é filho de Deus. Então nós estamos falando de alguém que tem relacionamento com Deus. Esse alguém que está com este relacionamento com Deus, ele tem um Pai protetor. E nada que acontece na vida dessa pessoa acontece sem a permissão de Deus. Eu vejo muita gente preocupado com a fúria do diabo, com a revolta do diabo, com os laços do diabo, com aquilo que o diabo está armando. Mas se você tem um relacionamento com Deus, se você vive na obediência à palavra de Deus,
se você vive no temor, na obediência à palavra de Deus, fica tranquilo, porque nada acontecerá contra a sua vida sem a permissão do Pai, que é esse Pai maravilhoso e protetor da nossa vida. Então ele é um Deus protetor, ele é um Pai protetor. Então pode ficar tranquilo que você está guardado. Se você está em obediência à palavra de Deus, fica tranquilo, porque você é um filho protegido por um Pai todo-poderoso e que tem o maior prazer de cuidar da tua vida. Então fique tranquilo, descanse no Senhor, porque Ele te protege. É por isso que a Bíblia deixa bem claro, olha, o anjo do Senhor acampa ao redor de qualquer um? Não. Daqueles que o amam. Para quê? Para os livrar. Então o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam a Deus. Para quê? Para os livrar. Porque o Pai, ele é protetor. E ele sendo um Pai protetor, ele coloca esse anjo, que alguns chamam anjo da guarda, mas é um anjo de Deus que está ali. É o anjo do Senhor que está ali para proteger a nossa vida com ordenança desse Pai maravilhoso que nós temos, que é o nosso Deus. Outro aspecto de Deus como Pai está lá no capítulo 6, já falei aqui, gostaria de ler com os irmãos e irmãs. Capítulo 6, versículo 9 do Evangelho de Mateus, diz assim, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Glórias a Deus. Ele é um Deus provedor. E dentro dessa provenção de Deus, Jesus está deixando claro que é para que nós façamos esse pedido a Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, em primeiro lugar o reino de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí sim viemos para as nossas necessidades pessoais. Quais são a primeira? É a alimentação, é o pão. E Jesus diz assim, então vocês vão dizer assim, dai-nos hoje o pão de cada dia. Porque Jesus disse isso, o pão nosso de cada dia. Porque o Pai, ele é provedor. Ele é provedor. E por que ele disse de cada dia? Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Então, o pão de cada dia dá-nos hoje. Porque hoje, se eu estou orando ao Pai, é porque eu estou vivo. Então, eu tenho a necessidade de pão, a necessidade do alimento. Amanhã, eu não sei se eu estarei vivo mais. Então, eu não posso pedir para amanhã. O meu pedido tem que ser hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque a minha preocupação, a minha necessidade, ela é do hoje, porque do amanhã eu não sei, eu não conheço. E o sábio diz assim, já basta cada dia o seu mal. Então, Deus, o Pai, ele é um Pai provedor. Então, fica tranquilo, porque você tem um Pai, você que está na obediência à palavra de Deus, você tem um Pai, e este Pai é provedor da sua vida. Ele é provedor para mim e para a sua vida. Então fica tranquilo. Se você está na obediência à palavra de Deus, se você está seguindo os conselhos de Deus, as orientações de Deus,
fica tranquilo, porque você tem um pai provedor. Você tem um pai amoroso, protetor e provedor. Então, este nível de relacionamento só atinge aquele que obedece a palavra de Deus. Então, é impossível, coloca isso na sua mente, é impossível se ter um relacionamento com Deus em desobediência à sua palavra. Tem pessoas que acham que relacionamento com Deus, para se ter um relacionamento com Deus, é fazer muito sacrifício. É preciso oferecer muito sacrifício. Mas nós vamos para a Bíblia Sagrada e descobrimos que para ter um relacionamento com Deus, o princípio de todo relacionamento com Deus é a obediência à sua palavra. Até por isso o profeta disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus também disse que aqueles que o amam guardam as suas palavras. Ou seja, para se ter um relacionamento com Deus, é preciso obediência à palavra de Deus. É impossível ter um relacionamento com Deus, seja em qual nível for, seja em qualquer situação for, sem primeiro guardarmos a sua palavra. E para guardarmos a sua palavra, precisamos conhecê-la, precisamos entendê-la, precisamos compreendê-la. Não tem como viver um relacionamento com Deus sem conhecimento da palavra. Ainda que você não saiba ler, ainda que você não tenha conhecimento da leitura, é possível você ter entendimento da palavra. Como? Ouvindo orientações como essas que nós estamos te dando, como outros pastores, outros ministros dão com tanta sabedoria. Hoje nós temos uma facilidade enorme através da internet, através dos meios de comunicação, onde temos a Bíblia falada, onde temos uma enormidade de vídeos de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, ensinando, trazendo conhecimento maravilhoso da palavra de Deus. Então hoje nós não temos muita desculpa para dizer que não temos conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela está aberta para quem queira. O que precisamos é nos dedicar um pouco mais, ter um pouco mais de coragem, né? Se dedicarmos mais, abrirmos mão um pouco mais dessa correria nessa correria que o mundo vive diariamente, a ponto de não ter tempo para buscar conhecimento da palavra de Deus. Muitas das vezes gastamos todo o nosso tempo com outras coisas e não tiramos um tempo para a palavra de Deus. Então, se você não tem leitura ou se você não tem o conhecimento da letra, tem muitos vídeos, hoje temos a Bíblia falada, que você pode ter acesso na internet. Hoje temos muitas pregações maravilhosas, muitos ensinamentos maravilhosos aí de homens e mulheres de Deus que se dispuseram a pregar e a ensinar o evangelho com verdade através da internet. Então, para se ter relacionamento com Deus, seja em qual nível for, é preciso passar pelo princípio da obediência à palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus, não tem relacionamento com Deus, porque Deus ele não tem relacionamento com quem não obedece à sua palavra. Meus irmãos, quero terminar aqui, como falei na aula passada, não é um curso extensivo sobre o tema, mas é só para despertar curiosidade nos irmãos, o desejo de buscar conhecimento dos irmãos, das irmãs, dos amigos, através deste tema. Então você pode procurar, tem uma enormidade de versículos bíblicos, de mensagens bíblicas sobre relacionamento com Deus e tratando desse aspecto de Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão, Deus como nosso Senhor, Jesus como nosso Salvador. Então nós temos aí uma enormidade de mensagens
expositiva, com muito conhecimento de vários irmãos e irmãs, vários ensinadores sobre este tema. Você pode pesquisar aí, você pode adquirir muito conhecimento sobre essa mensagem. Mas o meu intuito, o meu objetivo, o meu propósito nessas 3 sexta-feiras, baseado neste tema, é despertar em você o desejo pela palavra de Deus. O desejo pela palavra de Deus. Porque sem conhecimento da palavra de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem conhecimento da palavra de Deus, somos presa fácil a ventos de doutrinas, somos presa fácil ao fracasso, ao desânimo, à desistência, somos presa fácil ao inimigo. Então, nesse nível de relacionamento com Deus, só é alcançado por aqueles que estão dispostos à obediência plena e à plena vontade de Deus. Mas aqueles que o alcançam, ou seja, não é fácil. Você obedecer a palavra de Deus não é fácil, porque é uma guerra que existe entre o nosso espírito e a nossa carne. Nosso espírito almeja a presença de Deus. Nosso espírito almeja as coisas de Deus. É por isso que Jesus falou para os discípulos: ora e vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, ela parte para o lado daquilo que é terreno, para o lado daquilo que é material, para o lado daquilo que é vaidade. Mas o espírito, ele almeja, ele busca a vontade e a presença de Deus. Então não é fácil. Mas aqueles que alcançam esse nível de relacionamento, desfruta de privilégios maravilhosos como filhos de Deus. E se eu e você, como pais e mães, temos os nossos filhos em nossas casas e o tratamos para que eles possam ter uma vida com dignidade, imagina o nosso Pai, que é justo, que é maravilhoso, que é glorioso, ele é o próprio amor. Imagina como ele trata aquele que tem um relacionamento com ele de filho. Imagina como será o tratamento de Deus para com esta pessoa. E lembrando, este é o desejo de Deus. Não é só a sua vontade, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus que tenhamos com ele este relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus proteja a sua família nesses dias maus que nós estamos vivendo. E lembrando, obedeça a palavra de Deus e tenha, aleluia, ao seu lado este Pai maravilhoso, amoroso, protetor, provedor, aleluia, e que te ama muito. E que ele considera os seus filhos como a menina dos seus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Então Deus jamais deixará alguém tocar em você, alguém tocar na sua vida, se você estiver na obediência à sua palavra. E se ele permitir que você seja tocado, é porque ele tem um propósito maior na sua vida, assim como tinha na vida de Jó. Lembra de Jó? Deus permitiu, mas é porque Deus tinha um plano, um propósito muito maior na vida desse servo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, curta aí se inscreva aí no canal, curta a nossa página no Facebook, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, deixe os seus comentários, seus pedidos de oração, e assim que possível nós estamos respondendo cada um, orando pela vida de cada um e pedindo que a bênção de Deus permaneça sobre a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.